Hello everyone from Estonia. Oi, todo mundo aqui da Estônia. So today's talk is on compassion. A palestra de hoje é sobre compaixão. And I'm going to start this talk by retelling a story about compassion told by Sangharakshita. Eu vou começar essa palestra sobre compaixão recontando uma história sobre compaixão contada pelo Sangharakshita. So there was a young Japanese man who had wasted his life. After running through all his money, having a good time, he became thoroughly disgusted and fed up with everything, including himself. Havia um homem japonês que havia desperdiçado sua vida. Depois de gastar todo o seu dinheiro, ele ficou enojado e de saco cheio de tudo, inclusive de si mesmo. In this mood, he decided there was only one thing left for him to do, and that was to enter the Zen monastery and become a monk. E nesse espírito, ele decidiu que havia apenas uma coisa que ele deveria fazer, que era entrar em um monastério zen e se tornar um monge. This was his last resort. He didn't really want to become a monk, but there was just nothing else left for him to do. Esse era o seu último recurso. Ele não queria realmente se tornar um monge, mas não havia mais nada que ele pudesse fazer. After kneeling outside the monastery in the snow for 3 days, the abbot agreed to see him. Depois de se ajoelhar fora do monastério, na neve, por 3 dias, o abade concordou em vê-lo. The abbot listened to what the young man had to say, not saying himself very much. But when the young man had told him everything, he asked, "Well, is there anything you are good at?" O abade ouviu o que o homem novo tinha para dizer, sem dizer muito a ele mesmo, mas quando o homem terminou de lhe contar tudo, o abade disse: há alguma coisa em que você seja bom? And the young man thought and finally said, "Yes, I'm not so bad at chess." E o homem jovem pensou e finalmente disse: sim, eu não sou ruim em xadrez. So the abbot called his attendant and told him to fetch a monk who was an old man and had been a monk for many years. Então o abade chamou seu atendente e pediu que chamasse um monge, que já era um homem idoso e era monge há muitos anos. Then the abbot said to the attendant, "Bring my sword." Depois, o abade disse ao atendente: traga a minha espada. The sword was brought and placed before the abbot. A espada foi trazida e colocada na frente do abade. The abbot then said to the young man and the old monk, "You two will now play a game of chess." O abade então disse ao homem e ao monge idoso: vocês dois agora vão jogar um jogo de xadrez. And whoever loses, I will cut off his head with this sword. Quem perder terá a cabeça cortada por essa espada. They looked at him and they thought he meant it. Os dois olharam para ele e pensaram que ele realmente o faria. The young man made his first move. The old monk, who wasn't a bad player, made his. O homem jovem fez o primeiro movimento do jogo. O homem idoso, que não era um mau jogador, fez o próximo. The young man made his next move. The old monk made his. After a little while, the young man felt the perspiration pouring down his back and trickling over his heels. O homem jovem fez mais um movimento, seguido pelo homem idoso. Depois de algum tempo, o homem jovem sentiu o suor em suas costas e gotejando pelos seus calcanhares. So he concentrated. He put everything he had into that game and managed
to beat back the old monk's attack. Então ele se concentrou. Ele jogou o jogo com toda a sua vontade e conseguiu se defender do ataque do monge idoso. Then he drew a great breath of relief. The game isn't going too badly. Ele então respirou aliviado, pensando: o jogo não está indo tão mal. But just then, when he was sure he would win, he looked up and saw the face of that old monk. Mas assim que isso aconteceu e ele achou que ia vencer, ele olhou para cima e viu o rosto do monge idoso. And the young man suddenly thought, I've been an absolute waster. My life is no use to anybody. This monk has led such a good life, and he's going to have to die. E o homem jovem pensou: eu fui um desperdício absoluto. Minha vida não teve uso para ninguém. E esse monge viveu uma vida tão boa e agora vai ter que morrer. A great wave of compassion came up. He felt intensely sorry for the old monk, just sitting there and playing this game in obedience to the abbot's command, and now being beaten and going to have to die. Uma grande onda de compaixão emergiu. Ele se sentiu intensamente pesaroso pelo monge idoso, sentado, jogando o jogo em obediência ao comando do abade, e agora, perdendo, teria que morrer. As compassion welled up in the young man's heart, he thought, I can't allow this. Quando a compaixão brotou no coração desse homem, ele pensou: eu não posso deixar isso acontecer. He deliberately made a false move. Ele fez um movimento errado deliberado. The monk made a move. The young man deliberately made another false move, and it was clear that he was losing and was unable to retrieve his position. O monge fez outro movimento. O homem jovem então fez outro movimento errado deliberadamente, e ficou claro que ele estava perdendo e não poderia mais reverter o jogo. But suddenly, the abbot upset the board, saying, no one has won and no one has lost. Repentinamente, o abade virou o tabuleiro e disse: ninguém ganhou e ninguém perdeu. Then to the young man, the abbot said, you've learned two things today, concentration and compassion. Since you've learned compassion, you'll do. He let him enter the monastery. O abade então disse ao homem jovem: hoje você aprendeu duas coisas, concentração e compaixão. E agora que você aprendeu compaixão, você serve. E deixou ele entrar no monastério. So now I'm going to tell you a second story. This time a story about a Christian hermit called Macarius, who lived in the Egyptian desert in the early 4th century. Agora eu vou lhes contar uma segunda história. Dessa vez, a história de um cristão ermitão chamado Macarius, que viveu no deserto egípcio no início do 4º século. One day, someone brought Macarius a gift of a bunch of grapes. Um dia, alguém trouxe um presente para Macarius, um cacho de uvas. He very much wanted to eat the grapes, but he gave them to another hermit living nearby who was weak and was in greater need. Ele queria muito comer as uvas, mas deu a outro ermitão que vivia por perto, porque ele estava fraco e precisava mais do que ele. And that hermit, though grateful for Macarius's kindness, thought of yet another among them who would benefit from eating the grapes and pass them on to that monk. E aquele ermitão, ainda que agradecido pela gentileza do Macarius,
pensou em outro entre eles que se beneficiaria de comer as uvas, e passou as uvas a esse outro monge. The grapes were passed through the entire hermit community until the grapes came round again to Macarius. As uvas foram passadas pela comunidade ermitã inteira e voltaram às mãos dos macários. So earlier in these sessions, I talked about the nature of gratitude and how a full experience of gratitude is comprised of both an emotional aspect, feeling thankful, and a cognitive aspect, knowing what has been done for our benefit. Nessas palestras, eu falei sobre a natureza da gratidão e como uma experiência completa de gratidão é composta de um aspecto emocional, se sentir agradecido, e um aspecto cognitivo, saber o que foi feito para o nosso benefício. So Daniel Goleman and Richard Davidson tell the story of Macarius in their book Altered Traits in order to begin a discussion on kindness, compassion and empathy. A história do Macarius é contada por Daniel Goleman e Richard Davidson no livro Traços Alterados, para iniciar uma discussão sobre gentileza, compaixão e empatia. And just as gratitude contains an emotional and cognitive aspect, they describe how empathy, and by implication compassion, has both cognitive and emotional aspects. E assim como a gratidão contém aspecto emocional e cognitivo, eles descrevem como a empatia e, por consequência, a compaixão também tem os aspectos cognitivo e emocional. But crucially, they point out that full empathy, full compassion has an additional aspect, that of empathic concern. Mas, de forma crucial, eles sugerem que a empatia completa, a compaixão completa, tem um aspecto adicional, que é a preocupação empática. Here's how it works. Assim funciona. Excuse me. So, cognitive empathy lets us understand how the other person thinks. We see their perspective. A empatia cognitiva nos permite entender como a outra pessoa pensa. Nós vemos a sua perspectiva. In emotional empathy, we feel what the other is feeling. Na empatia emocional, nós nos sentimos como o outro se sente. But if what we feel upsets us, all too often our next response means we tune out, which helps us feel better, but blocks compassionate action. Mas se o que nós sentimos nos chateia, frequentemente a nossa reação é nos desligarmos, o que nos faz nos sentir melhor, mas bloqueia a nossa resposta de compaixão. So compassion begins with accepting what's happening without turning away. This then leads to the wish to relieve the other of suffering. A compaixão começa quando nós aceitamos o que está acontecendo sem virarmos as costas. Isso, então, nos leva a ter o desejo de aliviar o sofrimento do outro. So on my shrine at home, I have a statue of Kuan Yin, the Chinese Bodhisattva of compassion. No meu altar, eu tenho uma estátua do Kuan Yin, o Bodhisattva chinês da compaixão. One understanding or translation of Kuan Yin is the one who listens and hears the cries of the world in order to come and help. Uma tradução de Kuan Yin é aquele que ouve e escuta os lamentos do mundo para ir ajudar. So,
the essential component of compassion is the concern for others to be relieved from suffering and affliction. Então, o componente essencial da compaixão é a preocupação que os outros sejam aliviados do seu sofrimento e aflição. At its highest, it can involve being prepared to make the ultimate self-sacrifice of giving up one's own life to save another, as with the young man in Japan. Em seu estágio mais alto, essa preocupação pode envolver estar preparado para o sacrifício definitivo de dar a nossa vida para salvar outra, assim como o homem do monastério japonês. Bhikkhu Analayo stresses that this understanding of compassion is essential for the practice of cultivating compassion in meditation and for practicing compassion in everyday life. O Bhikkhu Analayo enfatiza que esse entendimento da compaixão é essencial para o cultivo da compaixão na prática de meditação e para a prática de compaixão no dia a dia. So in relation to cultivating compassion in meditation, he recommends that the mind takes the vision of freedom from suffering as its object. Em relação ao cultivo da compaixão na meditação, ele recomenda que a mente utilize como objeto a visão de libertação do sofrimento. So Analayo argues that instead of being overwhelmed with sadness at the plight of the other person, such an object of freedom from suffering can generate a positive and at times even a joyful state of mind. O Analayo argumenta que ao invés de ficarmos sobrecarregados com tristeza em relação ao apuro da outra pessoa, a libertação do sofrimento pode gerar um estado mental positivo e às vezes até mesmo alegre. In everyday life, to cultivate compassion, we act physically in ways that are designed to relieve suffering for others and to avoid harming them. No dia a dia, para cultivar a compaixão, nós devemos agir fisicamente de maneiras que são projetadas para aliviar o sofrimento alheio e para evitar ferir aos outros. But does this mean we must always act in ways that others find pleasing and agreeable? Mas isso significa que devemos sempre agir de maneiras que os outros consideram agradáveis e conformadas? No. Analayo gives us the example of expressing compassion through speech. Não, o Analayo nos dá como exemplo expressar a compaixão através da fala. Of course, he says, an effort should always be made to avoid hurting others. É claro, ele diz, um esforço deve sempre ser feito para evitar ferir aos outros. But at times it may be necessary to say something displeasing if it is true and beneficial. Mas às vezes é necessário dizer algo desagradável se for verdade e trouxer benefício. So he explains in this way. E ele explica dessa forma. In other words, the compassionate vision that informs one's verbal activities does not consider only harmony in the present moment. Em outras palavras, a visão de compaixão que informa nossas atividades verbais não considera somente a harmonia do momento presente. Instead, it evaluates a situation in the light of both short-term and long-term repercussions. Ela avalia a situação em relação às repercussões de curto e longo prazo. Motivated by the wish to help others emerge from the conditions that cause their unhappiness, such compassion has the courage to do what is temporarily unpleasant
whenever this is required. A motivação para ajudar aos outros surge das condições que causaram a infelicidade deles. E essa compaixão tem a coragem de fazer o que é desagradável temporariamente, sempre que isso for requerido. In this way, verbal activity can become the fitting expression of a mind that is filled with compassion. Dessa forma, a atividade verbal pode se tornar uma expressão cabível de uma mente que está cheia de compaixão. So this explanation by Analio carefully brings out the three elements of compassion. Essa explicação do Análio nos traz, cuidadosamente, os três elementos que compõem a compaixão. Cognitive, in the sense of seeing the conditions that cause the other's unhappiness and what might be done to change those conditions. Cognitivo, no sentido de ver as condições que causam o sofrimento do outro e o que pode ser feito para mudar essas condições. Emotional, in feeling their distress. Emocional, em sentir o seu sofrimento. And concern to relieve them of their suffering. E a preocupação de aliviá-lo do seu sofrimento. But, as Analio also stresses, compassion requires a carefully maintained balance between concern for others and concern for oneself. Mas o Análio também enfatiza que a compaixão requer manter cuidadosamente um equilíbrio entre a preocupação pelo outro e a preocupação consigo mesmo. It's essential to take steps to strengthen and purify one's mind to be better able to help others. É essencial fortalecer e purificar nossas próprias mentes para podermos ajudar melhor ao próximo. This is illustrated in the Buddha's simile of two acrobats who perform together. Isso é bem ilustrado numa símile do Buda sobre dois acrobatas que se apresentam juntos. To perform successfully, they need to establish their own balance first as a basis for being able to take care of each other. Para que a performance seja bem-sucedida, eles precisam primeiro estabelecer seu próprio equilíbrio como base para que seja possível cuidar do outro. And without this balance, they cannot function as acrobats. Sem esse equilíbrio, eles não poderiam trabalhar como acrobatas. So similarly, by finding time to engage in spiritual practice, one becomes increasingly better able to maintain one's own inner balance and thereby also better able to take care of others. De forma similar, encontrando tempo para práticas espirituais, uma pessoa se torna cada vez melhor em manter o seu próprio equilíbrio interior e assim se torna melhor em cuidar dos outros. So this might mean taking the time every day to meditate or to contemplate, or it might mean going off on retreat. Isso significa fazer tempo no dia para poder meditar, ou ir a um retiro, ou gastar tempo em contemplação. So time spent in meditation and contemplation, whether in solitude or with others, is essential for a good sense of balance and the ability to take effective, compassionate action. O tempo gasto em meditação e contemplação, sozinho ou com outros, é essencial para se ter bom equilíbrio e a capacidade de agir com compaixão. Tiffany Watts Smith, in one of my favorite books called The Book of Human Emotions, advises us to remember
the safety instructions at the beginning of every airplane flight. A Tiffany Watt Smith, num dos meus livros preferidos, chamado Livro das Emoções Humanas, nos aconselha a lembrar das instruções de segurança no início de cada voo de avião. You must put on your own oxygen mask before helping others with theirs. Você deve primeiro colocar sua máscara de oxigênio e depois ajudar os outros com as deles. So, reflecting further on compassion, Tiffany Watt Smith draws our attention to the advice of a woman called Mandy Reichwald, a former nurse who for most of her working life has helped care for terminally ill patients and their families. Refletindo mais sobre compaixão, a Tiffany Watt Smith atrai nossa atenção para o conselho da Mandy Reichwald, uma enfermeira aposentada que, pela maior parte da sua vida profissional, ajudou a cuidar de pacientes com doenças terminais e suas famílias. Mandy Reichwald believes that true compassion is about supporting and sustaining people so they can find their own strength. A Mandy Reichwald acredita que a compaixão verdadeira é auxiliar e amparar as pessoas para que elas possam encontrar sua própria força. She cautions against the instinct to rush in, to throw your arms around a person to comfort them, as this takes away someone's ability to gather themselves for the situation ahead. Ela adverte contra o instinto de correr e jogar nossos braços ao redor de uma pessoa para confortá-la, já que isso tira da pessoa a habilidade de se manter firme para a situação que vem por aí. She advises, listen, be interested, be still. E ela diz: escute, se mostre interessado, fique quieto. So helping someone to find their own strength is beautifully illustrated in the story of Kisa Gautami and the Buddha's mustard seeds and the actions of a skillful, compassionate Buddha. O ato de ajudar alguém a encontrar a própria força é lindamente ilustrado pela história da Kisa Gautami e as sementes de mostarda e as ações de um Buda habilidoso, cheio de compaixão. So here's the story of Kisa Gautami. E aqui está a história da Kisa Gautami. So Kisa Gautami married and gave birth to a son. A Kisa Gautami se casou e teve um filho. One day the baby fell sick and died soon after. Um dia, o bebê ficou doente e morreu. Kisa Gautami refused to believe that her son was dead. She carried the body of her son around her village, asking if there was anyone who can bring her son back to life, can make her son well. Ela se recusou a acreditar que o seu filho estava morto. Ela carregou o seu corpo pela aldeia, perguntando se havia alguém que poderia trazer seu filho de volta e fazer ele ficar bem. The villagers all saw that the son was already dead and there was nothing that could be done. This she would not accept. Os aldeãos todos viram que o filho já estava morto e que não havia nada que poderia ser feito, mas ela não aceitaria isso. A village elder took pity on her and suggested to her to consult the Buddha. Um ancião da aldeia ficou com pena e sugeriu que ela fosse se consultar com o Buda. She immediately went to the Buddha and pleaded with him to make her son well and bring him back to life.
Ela então foi imediatamente até o Buda e implorou que ele trouxesse seu filho de volta à vida. The Buddha told Kisagotami to bring him a mustard seed. O Buda disse a Lissa que lhe trouxesse uma semente de mostarda. But, he emphasized, it must be taken from a house where no one living in the house has ever lost a family member. Mas ele enfatizou: a semente tem que vir de uma casa em que ninguém nunca tenha perdido um membro da família. He told her that if she brought this seed back to him, then her son would be well and would come back to life. Ele disse que se ela trouxesse essa semente, o seu filho voltaria a viver e ficaria bem. So Kisagotami went from house to house trying to find the mustard seed. Então, a Kissa Gotami foi de casa em casa tentando achar essa semente de mostarda. At the first house, a young woman offered to give her some mustard seeds, but when Kisagotami asked if she had ever lost a family member to death, the young woman said her grandmother had died a few months ago. Na primeira casa, uma jovem ofereceu algumas sementes a Kissa, mas quando ela perguntou se essa jovem já havia perdido algum parente, a jovem lhe disse que sua avó havia morrido há alguns meses. She kept moving from house to house, but the answer was always the same. Every house had lost someone to death. Ela continuou indo de casa em casa, mas a resposta era sempre a mesma. Cada casa havia alguém que havia perdido uma pessoa para a morte. And Kisagotami finally came to realize that there is no one in the world who had never lost a family member to death. She now understood that death is inevitable and a natural part of life. Então, a Kissa Gotami finalmente entendeu que não há ninguém no mundo que nunca perdeu um membro da família. Ela havia entendido finalmente que a morte é inevitável e uma parte natural da vida. Putting aside her grief and gaining her own strength, she let her son go. Botando de lado o seu pesar e ganhando a sua própria força, ela deixou o seu filho partir. She then returned to the Buddha and became his follower, eventually, we're told, gaining enlightenment. Ela então retornou ao Buda e se tornou sua seguidora, e eventualmente ela alcançou a iluminação. So I'd like to finish this talk on compassion with a poem. Eu gostaria de finalizar esta palestra sobre compaixão com um poema. So one of my favorite American singers is a woman called Lucinda Williams. Uma das minhas cantoras americanas favoritas se chama Lucinda Williams. Her father, who died a few years ago, was called Miller Williams, and he was a well-known American poet. O pai dela, que morreu há alguns anos, se chamava Miller Williams e era um poeta americano famoso. He wrote a short poem called Compassion. Ele escreveu um poema curto chamado Compaixão. And Lucinda Williams recorded a musical version on her album called Down Where the Spirit Meets the Bone. A Lucinda Williams gravou uma versão musical desse poema no seu álbum Down Where the Spirit Meets the Bone, ou No Fundo, Onde o Espírito Encontra o Osso. Yeah. So here's the poem, and I'm going to finish with this. Aqui está o poema. I'll read it straight through, Anna, then you can read it in Portuguese, yeah. Okay. Have compassion for everyone you meet, even if they don't want it. What seems conceit, bad manners, or cynicism is always a sign
of things no ears have heard, no eyes have seen. You do not know what wars are going on down there where the spirit meets the bone. Tenha compaixão por todo mundo que você conhecer, mesmo que eles não queiram. O que parece presunção, falta de educação ou cinismo é sempre um sinal de coisas que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu. Você não sabe as guerras que estão acontecendo lá no fundo, onde o espírito encontra o osso. So thank you, Anna. And that's the end of the talk for today. And Thank if you ever get a chance to listen to Lucinda Williams, please do. She's very, very good. Esse é o final da palestra de hoje, e se vocês tiverem uma chance de ouvir Lucinda Williams, ouçam, porque ela é muito, muito boa. Great, Vadika. I'm just going to taking out the spotlight. With the bong, Vadika. So questions, would you like some questions? Yeah, we've got time for questions and discussion, yeah. Ok, então, se tiver uma pergunta ou uma dúvida, por favor, levanta a mão ou com as reações da barra de fundo, ou levanta a mão, ou coloque no chat se quiser, né? Cida e Marcos. Cida, e então o que a gente, Ana, eu acho que eu vou traduzir a Cida para o Vadika e Ana vai traduzir de volta, né, para vocês a resposta. Cida, bom dia. Bom dia, queridos. Sem dúvida, o material trazido pelo nosso companheiro sem adjetivo, desafiador, profundamente incomodativo no bom sentido. E igualmente, para mim tem sido ao longo da minha vida, e mais ultimamente na maturidade, ou não na velhice, sem problemas, essa questão do ajudar, né? Tanto aqueles que a gente ama, quanto aqueles outros. Você quer que eu interrompa ou você... Pode continuar. Tá bom. Você já me conhece, vai saber onde que eu vou. E aí, quanto àqueles que profissionalmente ligados à dependência química. Então, primeiro, da possibilidade de a gente voltar a esse assunto, porque cada item desse trouxe um aspecto muito, muito, muito rico para mim, muito profundo. Dessa possibilidade, em outro momento, voltar a cada item desse. E aí... Cida, eu vou só pausar. Eu vou traduzir. So, Vadika, the first part is just an affirmation of a particular aspect of your talk, okay? So, Cida is, first of all, saying that she found it really moving and challenging, especially the part about helping people. And it for her, in her experience of years, with people she likes or doesn't like, and in the professional world of helping people with chemical dependence, you brought your the focus on something that is really going to open up possibilities for her in the future, which is in this area of helping. So I'll translate the second part when she talks. Então, vai lá, Cida. Finalmente, o item evitar ferir aos outros pareceu-me espetacular. Se eu pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse universo, eu gostaria. Pode repetir? Desculpe, eu perdi essa última. Pois não. O item evitar ferir aos outros. Pareceu-me espetacular. Se ele puder falar um pouquinho mais. De evitar ferir os outros. Foi um dos itens que ele trouxe como elemento de facilitador para essa relação, né?
da compaixão, eu e o outro. Então, falar um pouco mais disso. Ok. Eu acho que eu entendi. Sim, eu agradeço aí você ajeitar isso. Ok. Ana, você entendeu o que Cida falou? Yeah, I think she asked Vadika to talk a little bit more about avoid hurting others, because she thinks that's the important part that she wants to hear some more about. Okay. Well, the point I was making was that sometimes actually you need to say something that is going to hurt someone if they need to hear something that tells them to change their behavior. Então, ele disse que o que ele estava dizendo na palestra é que, às vezes, você vai precisar dizer alguma coisa que vai ferir ao outro, se isso for importante para aquela pessoa mudar o seu comportamento. The skill is in choosing the right time to talk to someone about a negative aspect of their behavior. Então, a verdadeira habilidade está em saber escolher a hora certa para poder falar com a pessoa sobre esse aspecto negativo do comportamento dela. And you need to do this in particular when your own mind is in itself very balanced. E você precisa fazer isso em um momento em que a sua mente esteja bem equilibrada. If you are angry or upset at what they have done, it is better to wait until your mind is settled to explain why they need to change the way they act. Se você tiver com raiva ou chateado, é melhor você esperar por um momento em que a sua mente esteja mais conformada para você poder trazer o assunto à tona do que te chateou e o que eles precisam mudar. As I was saying in the talk, they may not like to hear this, but actually in the long run, they need to take this in and change the way they habitually act. Como eu estava dizendo na palestra, eles podem até não gostar de ouvir aquilo, mas no longo prazo vai ser bom para eles internalizar aquilo para poder mudar o jeito em que eles estão agindo. It's no good thinking out of compassion you're not going to upset someone and tell them about the negative ways they behave. It won't be a good compassionate action. It will be a mistake. Não vai ser um ato hábil de compaixão se você deixar de dizer alguma coisa que vai magoar ou ferir a pessoa e aquilo for trazer benefício para a pessoa. É um erro pensar que você não pode ferir ou magoar alguém, dizendo a eles a verdade. You do have to be skillful and wise in choosing the right time to speak. Mas você tem que ser habilidoso e inteligente para escolher a hora certa de falar. Okay. Muito bom. Marcos, bom dia. Bom dia, Vática, Manjupri, a todos. A minha pergunta vai exatamente, talvez, nessa linha da final da resposta do Vática. É sobre a atividade verbal, sobre a fala hábil. E a minha pergunta é o seguinte, ok, o tempo correto, right time, mesmo para as coisas negativas, mas a minha pergunta, primeiro, uma crença, e segundo, uma pergunta. Eu acredito que o caminho espiritual nos leva a uma possibilidade de atingir a um estado de calma e de serenidade permanente, ou mais estável. E a pergunta é o seguinte, mesmo as coisas difíceis, negativas, a forma, não só o momento certo de dizer, mas a forma de dizer deve ser
espero, gentil, generosa e cuidadosa. Então, você pode, e eu acredito que quando o Buda, a história do Buda com o filho morto lá, ele foi sábio e generoso e gentil em mostrar o ensinamento para a pessoa. Ele não foi rude. Então, a minha pergunta em si é, além do tempo certo, da forma e do caminho espiritual nos levar a uma condição de serenidade mais estável. Então, pode repetir a pergunta, porque eu não ouvi uma pergunta, eu ouvi uma afirmação. A minha pergunta é se, além do tempo certo, se a fala deve ser sempre ou sempre mais generosa, gentil e sábia. Ok, ótimo. Obrigado, Marcos. So, Vadika, this is also about the question of verbal activity and skillful speech. So what Marcus is saying that he first of all just has an affirmation and then his question. So it's his own belief about the spiritual life is that it takes us to a level of calm and balance that becomes permanent, and that he believes that the form, not just the time, the form or the way we say something shows then how expresses generosity, kindness, and concern. And that was shown in the way the Buddha met Kisagotami. So his question then is form and time. Is he thinking is that correct, his way of thinking? Yes, absolutely. Absolutely. How you express things, the words you choose are really important. O jeito de você se expressar e as palavras que você escolhe são muito importantes. So if you have been working carefully on yourself to develop a balanced mind, then it is much more likely that you will choose your words very carefully. Se você está trabalhando em si mesmo para alcançar um equilíbrio na sua cabeça, é muito mais provável que você vai escolher as palavras certas. Yeah. It may also be that you need to take care to establish a situation in which you are with the other person and are able to explain things in a good environment. Também é importante que você tome cuidado e esteja com a pessoa num ambiente bom para que você possa explicar as coisas corretamente. Yeah. So care and concern and a balanced mind are critical in establishing the right form and way of talking. Então, o cuidado, o timing e essa preocupação são essenciais para você conseguir passar a sua mensagem. Yeah. But I think what Marcos was saying was absolutely right. Yeah. Mas eu acho que o que você está dizendo, Marcos, é muito certo, sim. Antes de chegar na Flávia, só que eu acho que tem fala da Sônia no chat, que eu acho que é bem ligado com isso. Ela fala, sinto que uma forma de expressar compaixão, em alguns casos, é ficar em silêncio. Isto é certo. So, just before going on to Flavia, Sonia has put in the chat, I feel that sometimes a compassionate form of expression, in a few cases, is to remain silent. Am I right? Well, I'd have to, have examples of the cases, but straight off, I can imagine it would be right to remain silent. It would be possible that there are circumstances in which it is better to remain silent if you believe that circumstances will lead to something changing. But I'd need to know more about the specific examples. Yeah.
Eu precisaria de exemplos específicos para poder decidir se o silêncio seria o melhor jeito. Mas eu consigo imaginar alguns casos em que o silêncio seria, sim, a melhor forma, se fosse gerar uma mudança do silêncio. Ok, então, Flávia. Olá, bom dia. Primeiro, gratidão eterna, sempre aprendo muito quando você fala, Vádika. E eu estava pensando, né, quando você traz o Richard Davidson, o Daniel Goleman, e que traz esses modelos, né, do que é compaixão, né, e parece tão fácil olhar lá e perceber o que é compaixão quando eles escrevem, mas na prática é um pouco diferente. E não é uma pergunta, né, é um comentário da minha própria experiência que eu tenho notado, né, estudado também bastante compaixão e notado que o que me afasta da compaixão, aliás, o que a compaixão precisa muita consciência, né? Essa atenção consciente o tempo todo. E o que me afasta da compaixão é essa proteção que eu fico do meu ego o tempo todo. E isso me faz sofrer e me afastar de estar envolvida nessa compaixão que é mais orgânica, que não é transformar o outro, mas eu vejo que vai me transformando cada vez que eu me conecto com essa ação da compaixão, né? O Dalai Lama fala muito dessa questão da compaixão como ação, e eu tenho percebido isso, que o que tem me afastado de ser uma pessoa compassiva é esse sofrimento de ficar protegendo o meu ego. E, bom, e aí, se você puder comentar isso, se eu estou indo pelo caminho certo, enfim. Okay, obrigado, Flavia. So Flavia is saying that she always learns something when she participates in one of your talks, and she's very grateful. So she says that when you cite, or when she's heard people like Daniel Goleman or Richard Davidson being cited about, like, the kind of the more specifics of compassion, it seems so simple when it's described, and so difficult in practice. And in her own experience of a practice of compassion, she's noticed that what compassion needs more than anything is awareness. And that she notices in this awareness is that what separates, as you said, her most from the more organic, genuine compassion is the self-protecting reaction of her ego. And it causes a separation which disconnects her from the more active side of compassion at the moment when it's needed. So self-defense and self-protection seem to overcome her at those moments. And she'd just like to know, would you like to make a further comment about that? Well, I think her observation is a very good observation, first of all. Primeiro de tudo, a sua observação é uma observação muito boa. Yeah. When I think about this, I mean, the two opposite poles of responses. One is to be so upset by what you see that you withdraw. You can't handle it. Então, eu vejo dois pontos opostos no que você está falando. Em um deles, você simplesmente se desliga daquilo porque você não consegue suportar aquilo que está acontecendo. And the other is to rush into the situation, moving very fast to comfort the other person, but not giving them any space to work things out for themselves, or to help them to work things out for themselves. E o outro polo é você correr
para dentro daquela situação e com afobado e não dar a outra pessoa nenhum espaço para que ela possa ela mesma resolver a situação. And I think what's needed to avoid going from one extreme or the other is what will be discussed, which is equanimity. Equanimity. Eu acho que o que precisa para você evitar cair num extremo ou no outro é equanimidade. And equanimity encompasses an emotional and intellectual form of wisdom where you understand how life always has ups and downs for everyone. E a equanimidade envolve você ter a consciência de que a vida envolve altos e baixos para todo mundo. And that gives us a balanced mind, a mind that can see things as they are and is able to make a good judgment of how best to act. E essa consciência dos altos e baixos equilibra a nossa mente e dá a gente uma boa chance de agir da melhor maneira. So effective compassion depends, I think, very much on developing equanimity, which I will have a lot more to say about in a few weeks' time. A compaixão verdadeira, ela envolve essa equanimidade, e eu vou falar mais sobre equanimidade na próxima palestra, nas próximas palestras. Okay. É isso. Ok, então, gente, sempre o tempo vai engolindo, né, a possibilidade, infelizmente, de todo mundo falar, mas eu acho que hoje já estamos na hora e quero só, de novo, agradecer ambos, Vadica, claro, e Anna. So, time is upon us, and once again, I just want to thank you, Vadica, for a wonderful talk and great answers to the questions, and Anna for your support and translation. Yes, thank you, Anna, and thank you, Major. Thank you, Vadica. Yeah, Okay. very good. And next week, slightly more upbeat subject, which is appreciative joy. E na semana que vem vai ter um tópico mais alegre, que é a alegria apreciativa. Yeah, good. Right. So I look forward to seeing everybody then. Eu quero muito ver vocês todos aqui semana que vem. Great, ótimo. So I'm just going to make a quick announcement. Before antes da ida de Vadica, no domingo às 10 horas de manhã vamos ter a visita do Subhadra Mati de Londres falando sobre Triratna. Eu vou postar esse convite e vai ser nesse link aqui às 10 horas de manhã no Zoom. Venham, porque ela, que nem Vadica, é uma pessoa com muita experiência e ela vai falar sobre a experiência dela, da nossa comunidade Triratna. So, Vadica, I'm glad to hear your heating's back on. Have a great week, and Okay. talk to you soon. Okay, bye-bye. Ciao. Bye, bye. Bye, bye. Manjupri, a gente pode criar pergunta? Bye, bye. Ciao.